Opa, aqui quem fala é o Depré. E bom, eu tenho falado bastante de Linux ultimamente, afinal, esse é o ano do Linux. E sempre que eu falo desse assunto, um pessoal me pergunta: Depré, qual distro você usa? Indo direto ao ponto e não fazendo muita enrolação, eu uso o Arch Linux. E é foda que de uns tempos pra cá a comunidade tem ficado meio insuportável na minha visão. Afinal, eu até tenho discutido isso com os amigos que tem como até categorizar o Arch User em alguns padrões. Desde o user forçado, normalmente é aquele cara que tem um PC tão bomba, mas tão bomba, que ele precisa de uma distro leve para poder trabalhar no dia a dia. Logo ele migra pro Arch por necessidade, ou até o user modinha. Afinal, todo mundo sabe que o Arch sempre teve uma fama de ter uma instalação até que bem complicada para os iniciantes ou até para quem já tem um pouco mais de experiência. Então, no passado, quem sabia realmente fazer a instalação do Arch era considerado muito pica ou muito nerdola. Mas hoje em dia, até que é bem mais fácil fazer a instalação do Arch, o que é muito bom, afinal, a comunidade cresce. Porém, junto com o crescimento da comunidade, vem a galerinha do I use Archib2, que normalmente são um pessoal que não se esforça nem um pouco para estudar nada sobre o Arch ou qualquer coisa relacionada, mas usa só para se achar o fodão. Detalhe que a maioria que fala esse bordão normalmente não sabe nem usar o terminal direito e vive usando script pronto da internet. E por fim, a gente tem aquele cara que usa o Arch da maneira que ela foi feita para ser usada, que é no caso para ter controle total do sistema, com total transparência, podendo fazer o que ele bem entender. Esses caras realmente sabem o que estão fazendo, afinal eles estudaram para usar o Arch. E você deve estar se perguntando, em qual que eu me encaixo? Obviamente eu sou o modinha. Brincadeira. Eu meio que fui forçado a migrar pro Linux pela necessidade. Nessa migração eu me apaixonei e então comecei a estudar o Arch. Então eu sou dois desses users. Mas por que eu migrei pro Arch? Bom, tudo isso começou quando eu resolvi começar a estudar programação. Lá na metade de 2024, eu não tinha nem metade dos equipamentos que eu tenho hoje e na verdade tudo que eu tinha era um notebook emprestado de um amigo da Positivo, com 2 GB RAM e 32 de armazenamento. Sabe, aqueles bem bochinhas feito para tirar dinheiro de trouxa? Então, era esse. E para piorar, ele ainda tinha o Windows 10. Então, claramente, o meu notebook ele não rodava nada e travava só de ligar. Porém, o mesmo amigo que me ensinou programação no começo me recomendou mudar pro Linux. E cara, eu não tinha noção nenhuma de Linux. Então, vendo isso, ele me recomendou o Linux Mint. E a melhora foi simplesmente instantânea. Porém, não deu nem 2 meses e eu também migrei do Mint. Mas não era porque ele era ruim, inclusive eu recomendo muito ele. Mas sim porque eu ainda precisava de mais desempenho. Então, depois de estudar inicialmente por 1 mês e pouco, eu migrei pro Arch. E cara, meus primeiros meses no Arch foi recheado de perrengue. Afinal, eu tinha saído de uma distro baseada em Debian para algo totalmente novo. Para vocês terem noção, quando eu fui fazer a instalação manual do Arch, afinal, eu nem lembrava que tinha o Arch install, eu consegui quebrar o meu sistema 3 vezes. E só na 4ª tentativa eu consegui baixar o Arch. Então, praticamente, os meus primeiros meses foram totalmente focados nos estudos de como usar o Arch. E cara, eu passei muito tempo em fóruns, em tutoriais do YouTube e usando o ChatGPT para me auxiliar. Mas todo o esforço valeu a pena. Afinal, graças à distro leve que eu configurei, eu podia rodar tudo que eu precisava sem travar. Sem contar que, graças a esse estudo, eu aprendi muito sobre sistemas operacionais. E também muito sobre programação. Afinal, eu ainda tava iniciando nessa época e foi um putapé inicial do cacete. Ok, deixando de falar de mim agora, vamos falar de como foi a minha experiência de 1 ano no Arch Linux. Por mais que muitos falem que o Linux não é eficaz no dia a dia, eu tô aqui para contradizer isso. Afinal, a configuração que tá comigo hoje, que no caso é a minha segunda, ela é totalmente focada em desempenho, estética e produtividade. E ainda mais eu que sou criador de conteúdo, que faço tudo sozinho, eu preciso de tudo muito bem performático. Então, para a criação dos meus roteiros, tanto do YouTube como do TikTok, são feitos pelo Obsidian, que é basicamente um bloco de notas, só que muito mais foda. Inclusive eu tenho que fazer um vídeo sobre ele. Atualmente eu uso o Discord padrão, porém futuramente eu vou pegar uma versão modificada, para deixar o Discord ainda mais com a minha cara, e também com a do meu sistema. E falando em coisas modificadas, eu tenho o meu Spotify, que no caso é o Spicefy, que é totalmente modificado,
Porém, eu ainda estou trabalhando nele, afinal eu estou criando basicamente uma theme própria para mim. Para os meus trabalhos de programação, seja os pessoais ou seja os de campeonatos que eu participo, eu uso na maior parte do tempo o IntelliJ e o VS Code padrão. Mas em alguns casos eu também uso o NeoVim. E para as minhas pesquisas gerais e uso basicamente no dia a dia, eu uso o bom e o velho Firefox, que é leve, rápido e seguro. Perfeito para o Linux. Ok, eu sei que nem tudo trabalho e também tem a parte dos meus joguinhos. Essa parte eu ainda tô configurando e digamos que uns 70% já tá pronto. Afinal, eu ainda tô na minha migração total do Windows. Eu ainda uso o Windows para algumas coisas, bem poucas, mas eu ainda uso. Ok, mas falando agora dos jogos no Linux, boa parte dos meus jogos eu uso na própria Steam, com o Proton, seja os desenvolvidos pela Valve ou os da comunidade, como os GE. Mas é claro que às vezes eu quero jogar um bom e velho jogo de X-Sparrow, se é que você me entende. E para isso eu uso o Lutris com Wine, que configurado direitinho roda igual ou até melhor que o Windows. Inclusive eu tava jogando The Void esse dia com os amigos e cara, que sensação, tá? A minha Epic, que eu comecei a configurar recentemente, eu tenho usado um programa chamado Heroic, para fazer toda a questão de compatibilidade com jogos e a organização também. E por fim, cara, o segundo jogo que eu mais tenho jogado ultimamente é o Roblox. E cara, aqui não tem outra escolha senão o Sober, que funciona exatamente como o cliente oficial do Roblox e por conta das minhas configs, ele roda melhor e mais leve que no Windows. Olha que incrível. E lembra que eu falei que o meu arte ele é focado em estética, desempenho e produtividade? Bom, vamos falar de estética, né? Afinal, pra quem não sabe, eu sou bem maluco com coisas bonitas e também com perfeccionismo. E eu já vou adiantar um negócio aqui. O meu arte, ele tem configuração totalmente feita por mim. E o foco dele é ser extremamente minimalista. Extremamente mesmo. Então, para isso, eu uso o Hyperland modificado por mim, é claro. Eu já modifiquei muita coisa, como o Terminal Kitty, que o meu, no caso, ele é totalmente transparente e utiliza o Fish para melhorar a performance. E nessa pegada de ser totalmente minimalista e muito, mas muito transparente, eu também tenho o meu administrador de arquivos, que no caso é o Dopin, o meu NeoVim, que no caso aqui eu uso uma outra versão do NeoVim, que é o LazyVim, e todos os outros programas do meu PC. Todos eles são transparentes basicamente. Já o meu VS Code e meu Obsidian já também estão muito modificados. Mas como se não fosse só isso, eu também estou desenvolvendo o meu próprio theme. No caso, o Deppers Theme. Atualmente ele está sendo baseado no Catput Mocha, mas futuramente ele vai ser totalmente independente. E como eu estou fazendo o meu próprio theme, eu resolvi criar algo para casar com ele, que no caso é o meu Wallpaper Manager, o Gothic, que é totalmente feito por mim. Desde a configuração de cores, o CSS e até a criação dos papéis de paredes. Sim, se você estiver olhando agora, ele realmente passa essa impressão de nerdola virgem. E acredite, esse é o objetivo dele. Eu tive essa ideia de montar ele quando no meu Instagram e no meu TikTok, por algum motivo começou a aparecer muito vídeo de estética gótica, estética alternativa e garotas de franja. E eu resolvi também criar ele porque é algo que chama a atenção. E eu queria chamar a atenção com o meu theme. E detalhe, essas artes não são minhas, tá? Ela é de um artista que apareceu no meu Instagram uma vez. Eu vou estar deixando o perfil dele aí. E, bom, praticamente é isso. Ele é realmente focado nessa estética mais gótica, mais escura. Também porque eu trabalho muito na parte, da madrugada, então eu preciso de algo escuro. Sério, tema claro é o inferno na Terra. E, bom, vocês conheceram meu sistema, mas tem muita coisa que eu vou mudar nele ainda, e bota coisa nisso. Como eu disse, eu vou terminar o meu theme e eu vou desvincular ele totalmente do Catput, além de disponibilizar para outras pessoas. E também eu vou adaptar ele, tanto para o meu VS Code, para o meu Obsidian e para todos os outros programas que utilizam themes. Eu também pretendo melhorar ainda mais meu desempenho com jogos, terminando a minha configuração e iniciando configurações novas. E eu ainda preciso estudar muito sobre isso. E por fim, eu pretendo criar os meus próprios programas por arte, para facilitar a minha vida e também a de possíveis pessoas. Uma ideia, inclusive, que eu estava querendo era criar algo que ajude na personalização do Hyperland.
Afinal, isso aí é bem complicado de fazer, tem que mexer com bastante arquivo e tem que mexer com muita programação. E eu queria muito um programa para facilitar isso. E bom, essa foi minha experiência durante um ano com o Arch Linux. E eu tenho que falar o lado bom e o lado ruim de usar ele. Afinal, nem adiantaria nada se não fosse isso. O lado bom, eu acredito que vocês já viram, que é o controle absoluto de tudo e a personalização extrema, sem nenhuma limitação, o que vai do seu gosto. Também temos o desempenho, não só nos programas, mas também como nos jogos. E cara, o Arch é ótimo se tu quiser aprender, se desafiar e se desenvolver na programação. Afinal, ele força você a ter que estudar bastante. Porém, como nem tudo são flores, o Arch também tem seu lado ruim. Afinal, se tu quiser dominar muito o Arch, como eu disse, você vai ter que estudar pra caralho. Senão, tu pode acabar fazendo uma merda tão grande que você pode simplesmente quebrar o seu sistema operacional e ter que reinstalar ele. E falando em merda, temos que falar da facilidade gigantesca que é quebrar o Arch. Se você não manja de Arch e não tem nada que possa te auxiliar, não mexe em pasta do sistema. A chance disso dar merda é muito grande. Acredite, uma vez eu fui trocar o meu administrador de interface gráfica, né? E eu simplesmente apaguei o meu sistema operacional inteiro. Afinal, por conta dessa questão de liberdade, a grande parte dos problemas que você vai encontrar no Arch vai ser uma puta dor de cabeça, onde tu vai levar bastante tempo para corrigir, com muito terminal, muito fórum e talvez uma perda de cabelo. Obrigado por ficar até o final. Espero que eu possa te inspirar a começar a fazer modificações no seu sistema operacional, seja ele Arch, Mint, Ubuntu, Debian ou qualquer outra distro. Eu adoro mexer com personalização, eu adoro mexer com desempenho e desenvolvimento. Quem sabe um dia eu crio minha própria distro? Bom, são coisas a se pensar. E, independente de tudo, boa noite.